Olá, a economia deu o tom da eleição presidencial e continua no centro das preocupações de grande parte da população. Motivo não falta: inflação, juros e desemprego altos, fim do teto de gastos e nova âncora fiscal, imposto de renda e reforma tributária. E todos esses temas passarão pela pauta do Senado neste ano de 2023. E o debate começa pela Comissão de Assuntos Econômicos, mais conhecida pela sigla CAI. Neste agenda, nós recebemos o senador Vanderlan, que é o presidente da CAI para o próximo biênio. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. É um prazer enorme novamente estar aqui com você. Então, a gente quer começar exatamente que o senhor fale um pouquinho sobre o seu projeto aí para esse biênio, é a sua primeira vez como presidente da CAI. Quais são os projetos que o senhor espera que sejam tratados aí, porque são todos os temas ali certamente de grande interesse da população brasileira, né? Bem, então, na verdade, eu, como membro da CAI, estava como vice-presidente, o presidente Otto Alencar, e nós já vimos aí, nesses 2 últimos anos, já debatendo na comissão vários assuntos, inclusive alguns muito polêmicos, como você mesmo falou, né? A taxação aí de impostos, na distribuição de lucro, até mesmo a reforma tributária e tantos outros projetos importantes na área econômica. Então, já bem familiarizado com todos os projetos e debates desses 2 últimos anos, eu tive o prazer de presidir grande parte das reuniões da CAI nesses 2 últimos anos. Então, agora, intensificando, né? Porque nós já tivemos um início de governo um pouco até tumultuado em algumas áreas, de desencontro de falas e tudo mais, como foi o caso da autonomia do Banco Central, taxa Selic, agora volta-se a discussão da reforma tributária, né? O Bernardo Api já no governo, então está aí trabalhando já, procurando agendas, a comissão já foi criada já da reforma tributária e eu creio e espero, né, que a gente consiga avançar e aprovar. Então vamos dividir um pouquinho essa pauta que é grande para o nosso telespectador entender um pouquinho, ficar mais claro. Vamos começar então com a reforma tributária. Desde os anos 1990 se fala em reforma tributária, mas sempre alguém perde e alguém teoricamente vai ganhar e a reforma não sai. O senhor acredita que sai dessa vez? Olha, Antônia, da maneira que querem aprovar a reforma tributária, porque às vezes quer aprovar uma reforma muito ampla, e eu não vejo que uma reforma muito ampla, que vai atingir todos os estados e contemplar todos os interesses são muitos, até mesmo porque é natural, o Brasil é um país continental, né? Então nós temos os estados em desenvolvimento, por exemplo, Norte, Nordeste e meu Centro-Oeste, onde está o estado de Goiás, né? 70% do PIB, como o próprio Bernardo Api falou agora num programa de televisão. 70% da riqueza gerada no país, ou seja, do PIB, está nos estados do Sul e Sudeste. 30% dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como é que vai ser a compensação desses estados em desenvolvimento? Porque nós temos esse problema. Por exemplo, São Paulo, ele tem aí o principal, que é o consumidor. Se vai ser taxado lá no consumo, então São Paulo tem quase 50 milhões de habitantes, Rio de Janeiro tem muito habitante, Minas Gerais e assim por diante, os estados do Sul. E os estados que dependem das isenções fiscais para que eles continuem se desenvolvendo, que são exportadores. O meu estado de Goiás, por exemplo, ele é exportador, ele é um produtor, exporta e depende dos outros estados. E exporta muito para fora também, no caso do produtos do agro. Então, essa reforma, a meu modo de ver, ela tem que ser uma reforma, como muitos falam, às vezes até eles não gostam de falar, mas fatiada. Ela tem que ser por etapas. Não vai se... Não vai chegar um projeto completo. Um projeto, porque senão nós vamos passar, você vê de 90 para cá, nós estamos falando de 32 anos. Então, daqui 32 anos, nós vamos estar falando de novo de reforma tributária. Mas nós temos que encarar de frente e começar a ver os problemas regionais, que tipo que é de compensação, porque os próprios governadores desses estados em desenvolvimento, eles já não acreditam mais em compensação, porque quando fala em compensação, a gente lembra de quê? Da Lei Candir. E a Lei Candir está aí, os estados, até hoje nada, sendo enrolados, passa governo, entra governo, muda governo e nada.
Então, nós temos que ter uma discussão com regras mais claras. Nós vimos aí o setor de serviços, que pode ter uma perca muito grande, como é que vai ser isso? Então, a reforma tributária, a meu modo de ver, e é o que eu defendo, ela tem que vir para diminuir os impostos e simplificar. Agora, a gente já teve dois projetos que foram bastante discutidos aqui no Congresso, um aqui no Senado, outro na Câmara, que são a PEC 45 e a 110. E tem ainda uma outra proposta que é de simplificação, que é a PEC 46 do senador Oriovisto, que é de 2021. Então, assim, se a gente vai fatiar, qual é a primeira fatia que a gente acha, que o senhor acha que a gente deve atacar? Eu acho que pode juntar os três. Juntar as três e pegar por partes e começar essa discussão. Peraí, vamos ver o primeiro ponto aqui, os estados em desenvolvimento. Como é que nós vamos compensar isso? Mas é que os governadores, senadores, deputados desses estados acreditam que vai haver compensação mesmo, porque senão esses estados vão ficar largados. Vai ter não tem por que as pessoas ir produzir ou transformar commodities num estado onde se vai ser taxado, se vai ser tributado lá no consumo, ele transportar uma distância muito grande, então ele vai produzir lá. Então, qual que vai ser a compensação? Se vai ter compensação para os estados? Sim, e as milhares e milhares de empresas que estão instaladas nesses estados. E o trabalhador? Então, nós temos que, quando eu falo que a discussão, acho que se pode juntar as três, ver como os pontos em comum das três propostas que tem, todas são boas. As intenções são boas, mas não adianta ser boa e não conseguir consenso para poder aprovar. O senhor não está muito otimista ou eu estou me enganando? Eu sou otimista, só que eu sou realista. Então, eu vejo, discutimos bastante os projetos, a 110, a 45, o projeto do Oriovisto, excelente, muito. Só que, quando chega nesse ponto, qual vai ser a compensação? Porque e quem vai compensar? Não é claro. E isso eu conversei há um ano, 2 anos atrás, longo tempo com o Bernardo no meu gabinete. Então, quando ele diz que vai haver compensação, não sei se já tem uma proposta mais clara com relação à compensação desde que eu conversei com ele, certo? Mas quando chega assim, vai ter compensação, qual? Aí não vai ver. Então, os governadores, a classe política, com certeza não vai aprovar, porque se você pega 70% do PIB que pode aprovar, que está de acordo da maneira que está sendo proposta, mas desses 9 estados, 70% do PIB só é 9 estados. 9 estados só fazendo uma conta simples, como eu falo de padeiro, né? 9 estados, senadores são 27, é 1/3 só de Senado. Por isso que tem que ter uma proposta que vá contemplar os estados em desenvolvimento, né? Do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, porque senão vai ficar fora. E aí, sem essa compensação, o senhor acha que não começa? Porque tem que ser claro, Antônio. Tá. A compensação para os estados em desenvolvimento tem que ser clara. Vou pegar aqui uma fala do governador lá do meu estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Quando ele já vi em entrevista, dizendo o seguinte, olha, se for para essa história de compensação, estou fora. Simplificando, ele quis dizer isso, estou fora. Porque ninguém acredita nessas compensações e nessas leis que saem. A lei Candir, quantos anos tem? Como seria essa compensação, para a gente tentar dar uma amarradinha nisso? Não tem assim, uma fórmula que seja essa compensação, porque cada estado tem sua particularidade. Por isso que tem que ser discutido a particularidade aqui do estado, por exemplo, de Goiás, que está dentro do Centro-Oeste. Vamos discutir o Centro-Oeste, vamos discutir o Norte, vamos discutir o Nordeste. Aí os estados do Sul e Sudeste. Porque os estados do Sul e Sudeste, eles estão bem avançados em infraestrutura, em mão de obra, em receita. Tanto é que o Tarcísio agora lançou um pacote de incentivo fiscal para 14 setores no estado de São Paulo, porque eu acho que ele não está acreditando na reforma tributária, porque se ele estivesse acreditando, ele ia esperar um pouquinho mais. Então, ele lançou aí para 14 setores para reindustrializar São Paulo, porque com a guerra fiscal, muita empresa foi para outros estados. E os estados que não eram desenvolvidos, como é o caso do meu estado de Goiás, há 30, 40 anos atrás,
era só produtor de commodities. O senhor acha viável um IVA, juntar todos esses impostos e criar esse imposto sobre valor agregado com qualquer nome que ele tenha, ou 2 impostos, por exemplo? É viável, sim. É viável. Agora a discussão passa. Como é que nesse imposto que vai ser feito lá no consumo, como é que ficam os estados que não têm consumidor? Como é que eles vão sobreviver? Bom, aí que entra a compensação. Qual a compensação que vai haver para esses estados? Não vai ser fácil, né, senador? Então, vamos passar para a segunda pauta difícil também. Não, mas não é. Eu acho que agora é governo novo, está todos aí empenhados e chegando à conclusão que tem que ter a reforma tributária, mas tem que ser uma discussão pé no chão. Não pode ser, vamos fazer de qualquer jeito, que não, da forma que, se for assodada, não vai passar. A questão da âncora fiscal, né, que é uma proposta também que o governo falou desde a época de campanha e prometeu entregar nesse primeiro semestre, no começo desse primeiro semestre, para substituir o teto de gastos. Pode ajudar, pode ser uma âncora fiscal que ajude a essa melhor compensação? Nós estamos aguardando o que o governo mandar, essa âncora fiscal. Precisa sim, a meu modo de ver, o teto de gasto precisa ser revisto. Amarrou muito os estados e ela atendeu um certo ponto. Tanto é que nós, em 2021, se eu não me engano, um projeto de lei, inclusive foi eu que relatei, se eu não me engano é o PL 123, que foi liberando o teto de gasto para os estados, que entrou no RRF. Nós liberamos lá atrás, inclusive, retroativo o regime de recuperação fiscal. 18 estados. Quem conseguiu manter suas contas. Quase 50 bilhões de transferências constitucionais que iam para os estados e estava computando no teto de gasto. Os estados passaram a ter muito dinheiro e não podiam gastar. Então, o teto de gasto tem que ser revisto. Nós tivemos aí superávit no país, teve ano que deu 300 bilhões de excesso de receita, só pode usar X daquilo. E nós precisamos ter investimento, né? Então tem que ser revisto. Foi muito bom, atendeu, certo? Só que todo projeto tem que ter a sua revisão. Aonde é que acertou? O que acertou, a revisão foi muito distante? A previsão de revisão você Não, eu acho que está no momento. Muito... Está no momento dessa discussão. O que vai tirar do teto de gasto? Né? Tem algumas despesas que tem que ser tiradas do teto de gasto e vincular mais a receitas, certo? Porque senão nós vamos ficar aí, o país pode ter excesso de arrecadação, né? Diminuirmos aí a nossa dívida versus o PIB, né? Está diminuindo, então com excesso de arrecadação às vezes e precisando fazer investimentos. Está diminuindo, mas quando o juro aumenta, aumenta a dívida. E a gente tem... Só pegar esse último ano de 2022, o prejuízo que foi. O Banco Central teve quase 300, 200 e poucos bilhões de prejuízo. E aí a gente entra num outro assunto que foi pauta de debates no governo passado e começa já o governo atual também na pauta de debates, que é a questão dos juros, da taxa de juros, que do jeito que está prejudica todo mundo mesmo, e a questão da independência do Banco Central. O que o senhor pode dizer sobre isso? Sobre a independência do Banco Central. Esse assunto, eu creio que aqui não se discute sobre a independência. Foi uma conquista. Foi bem debatido no Congresso, em especial no Senado Federal. Foi debatido, audiências públicas. Fizemos audiência pública da CAI para debater, para entender melhor, porque é um assunto novo para nós. O Banco Central independente em vários países, mas aqui para nós é um assunto novo, certo? Então, a independência do Banco Central, eu acredito que isso não vai mais se discutir. Tanto é que quando houve alguns ataques com relação à taxa Selic, à política de juros do Banco Central, praticamente o Congresso inteiro, até a imprensa, saiu em defesa do presidente do Banco Central, porque foi bem discutido, é um avanço. Agora, essa discussão que houve, ela tinha que ser mais no diálogo, não tinha que ser em imprensa, nem mais, nem em ataques e querer resolver uma taxa Selic, às vezes, numa canetada, né? Então, não é por aí. Então, é um momento bom para essa discussão. Talvez, se não tivesse, Antônio, todo esse mal entendido que foi com relação às falas que teve pelo próprio presidente, né? Que eu até entendo o lado dele.
Porque está aí os empresários, tá fundos constitucionais, o FCO, o FNE, todos eles abarrotados de dinheiro e ninguém pega. O agro está apavorado, não pega dinheiro porque o juro está alto. Então, eu até entendo a agonia do presidente Lula em querer baixar a taxa de juro rápido, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Por que a taxa está alta? Vamos ouvir o presidente do Banco Central. Então, dá para ouvir o presidente do Banco Central, senhor? Porque, assim, pelo projeto que foi aprovado, ele não está obrigado a vir ao Congresso. Ele pode ser convidado, mas ele não está obrigado, ele não tem uma obrigação formal de vir aqui periodicamente prestar esclarecimentos. Como é que o senhor pretende fazer isso? Todas as vezes que nós precisamos de entender algum assunto relacionado ao Banco Central, nós convidamos o Roberto Campos Neto, todas as vezes ele veio. Nenhuma vez. E ele disse agora numa entrevista, se eu não me engano foi no Roda Viva, no programa de TV, que quantas vezes ele for chamado para vir no Congresso, convidado no Congresso Nacional, tanto a Câmara como no Senado, ele virá para tirar as dúvidas. Para tirar as dúvidas. E para quem conhece ele, como a gente conhece, que é uma pessoa... primeiro que ele é muito preparado, é uma pessoa que tem as respostas, ele entende muito bem, sabe o que está falando. Então, ele já dispôs. Eu apresentei um requerimento, inclusive, para que ele seja convidado. Nos próximos dias, ele vai estar vindo na CRAI prestando aí, tirando as dúvidas nossas com relação por que a Selic ainda ela permanece em 13,75%, que, na verdade, isso puxa o juro. Aí tem as outras coisas e tem tudo mais. Ele chega aí nos fundos, talvez a 18%, 20%. É muito alto. Mas isso ele vai poder explicar. Bom, se baixar o juro de uma vez, como é que fica a inflação? Isso é perigoso. Nós temos pavor de inflação. Nós já sofremos muito com a inflação. Mas a gente tem uma inflação crescendo, apesar dos juros altos. Isso não corre o risco de levar o país para um processo de estagnação? Não, Antônio, se nós formos pegar aí o que está previsto de inflação por esse ano, se eu não me engano é 5,9, alguma coisa, está dentro, certo? Teve mais de 10, 5,9, então uma Selic a 13,75, a distância está muito grande. Sim. E a projeção de inflação, em muitas áreas, aí, os preços estão caindo, porque subiu demais. A inflação foi alta por quê? Porque com a pandemia, houve muitos até aproveitadores. Faltou matéria-prima, faltou componente, faltou isso, faltou aquilo, faltou produto. O juro, aliás, o produto subiu. Nós tivemos caso aí, por exemplo, de óleo que subiu 200%, mas já baixou, assustadoramente está baixando. Até os commodities mesmo já está baixando. Soja, você olha aí, já está R$ 143, ela teve 190 e pouco, já está 143. Então, está baixando. Então, com isso, a inflação também vai depender muito do governo, né? Questão de combustível, isso, e o que é controlado pelo governo. Então, eu acredito que a inflação nesse ano vai ficar aí, abaixo de 6%, abaixo de 6%. Então, vamos ver as explicações do presidente do Banco Central, que eu acho que se não tivesse aquele embate todo, a Selic já estava em 12%. Né? Que essas falas, dependendo de quem vem, gera muito problema. Né? Por isso então, que você acredita que a Selic vai ser abaixada pelo Banco Central ainda nesse primeiro semestre? Acredito, sim. Acredito, porque precisa o país, né? As pessoas que estão aí, como agro, como indústria, comércio, área de serviço, precisa ter acesso a esses créditos mais baratos. A pessoa hoje, em sã consciência... Né? Não pega um crédito. Não pega para investimento. Não pega, não gera emprego e tal. Então, muitos setores aí tá parando. O agro é um deles, que você pega os distribuidores, as concessionárias de máquinas, janeiro, fevereiro, praticamente não venderam nada de máquinas. E estava pedindo 6 meses, 8 meses para entregar um trator, uma colhedeira. Então, nós temos que realmente pensar isso daí. Eu creio que é preocupação de todos, inclusive do presidente do Banco Central. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que bate muito no bolso do trabalhador, bem diretamente, tudo isso bate, mas a questão do imposto de renda. Quando a gente fala que tem essa discussão aí, né, na reforma tributária, como fazer com o imposto de renda? Taxar os super ricos, diminuir a taxação do trabalhador mais pobre ou até de classe média. Como é que o senhor se posiciona aí? Como é que o senhor vê esse debate na comissão?
Olha, já há proposta, tanto houve pelos dois candidatos que foram para o segundo turno, proposta de abaixar o imposto de renda, 600 até, se eu não me engano, a proposta foi de R$5.000. Sim. Agora se aprovou aí, está 2.500, 2.600, uma coisa assim, né? Isso precisa ser encarado de frente, porque você veja, um salário de R$5.000, uma isenção de imposto de renda, é mais dinheiro que sobra no bolso do trabalhador, porque muitas das vezes as contas que fazem, não, o governo vai perder tantos bilhões. De arrecadação. E a conta não é essa. Se o trabalhador, se a pessoa está com recurso no bolso, ele vai gastar. Quando se gasta... Paga imposto. Paga o imposto. O imposto, grande parte disso, volta novamente para o governo. Talvez até mais do que o percentual que é do imposto de renda. E a taxação, essa questão da taxação, da gente ter um imposto de renda progressivo, ou seja, taxar mais quem tem mais renda, efetivamente. Porque o senhor falou da questão da reforma tributária, de como os estados ricos compensariam os estados mais pobres. Dá para a gente falar numa reforma tributária, no imposto de renda, dos cidadãos mais ricos, de certa forma, devolverem mais imposto de verdade? Sim, isso até já acontece. Isso até já acontece. Agora pode ser ampliado, né? O que às vezes não pode, né, que alguns defendem aí, sem fazer cálculo e talvez até por falta um pouco mais de conhecimento, é querer taxar, certo, a divisão, como é projetos que existem. Inclusive está na CAI, nós estamos debatendo lá já há algum tempo e não está dando consenso, já há quase um ano, certo? Que é a divisão, a distribuição de lucros para os acionistas, né, ser tributável novamente. Ora, peraí, se uma empresa ela der lucro, né, e é optante pelo lucro real, ela paga 34% de imposto. 34%, se der lucro. Agora, vai distribuir para os sócios, pagar mais 25%, como era uma proposta, mas, então senador, fica só em imposto. O nosso país é praticamente único, tem um outro lá na Europa, que bem pequenininho, que não tem imposto, não taxa a distribuição de lucros, que é o que se fala realmente da taxação dos super ricos. Mas eu até concordo que tenha que ter a distribuição de lucros, mas aí a alíquota para uma empresa que é optante pelo lucro real, que não seja 34%. Então tem que fazer uma reforma geral aí. Tem que fazer uma reforma geral. Por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, era 32 ou era 34 também. O governo baixou para 26 e taxou mais na distribuição. Compensou. Compensou. Então, tem que se estudar uma maneira. O que vai, a proposta vai baixar o quê? Para taxar o imposto de renda na distribuição de lucros. Então, se é 34, então vamos baixar isso aqui para quanto? Vamos baixar para 22, para 25%? Você acredita que esse assunto entra na pauta da CAI esse ano, não? Entra, tem que entrar. Porque isso seria tudo resolvido se realmente a reforma tributária ela avançasse rapidamente. Mas tem muitos projetos que já está sendo debatido que não dá para esperar. O próprio governo, esse projeto aí é do governo passado, de taxar. E o governo presente quer na mesma linha, né? O governo do presidente Lula quer na mesma linha. Então pode ter um consenso aí, né? Pode ter um consenso, só que haver uma redução. Essa proposta de redução de 34 para ver o quanto que chega e fazer-se conta. Que a reforma tributária, Antônio, tem que ser feita para reduzir imposto, porque se for feito para manter a carga tributária que está, para que ter reforma tributária? Senador, uma última coisinha, que é essa questão, também bate direto do consumidor, que são as agências reguladoras, né? A gente tem muita reclamação e elas caem lá na CAI, que é a questão da agências como a Anatel, como a ANAC, que não estão regulando, tem muita reclamação do consumidor, né? De preços muito altos, de falta de qualidade dos serviços. O senhor pretende adotar algum projeto nesse sentido? A gente já vem acompanhando isso, né? Essa questão das agências, os serviços, mas muitas das vezes as agências são obrigadas a liberar alguns aumentos por interferência de governo. Por exemplo,
uma interferência política, como foi feito aí no passado, de tirar um determinado imposto de energia ou baixar a conta de energia de uma hora para outra, obrigar a baixar, alguém vai pagar essa conta. Um dia ela chega, e quando ela chega, vem esses aumentos. Aí as agências têm que trabalhar para que seja realmente o prestado o serviço, porque senão entra em colapso. Senador, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu quero que o senhor volte aqui, a gente já deixa o convite pré-agendado, que o senhor volte aqui no nosso programa para tratar de cada um desses temas com mais detalhe. Vai ser muito interessante. São muitos os temas e são todos bons, eu gosto, números, eu gosto de estar discutindo números, aqui a gente sente muita vontade. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença aqui. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está em nossa página da internet, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Até o próximo Agenda.